Código Aberto no ar, estamos no segundo episódio dessa temporada especial e eu já estou com a Bíblia aberta porque o assunto hoje vai direto para a Palavra de Deus. Estamos estudando Tiago, você já conhece os nossos convidados, mas é sempre bom matar a saudade e lembrar por que estamos aqui. É uma temporada onde no Código Aberto a gente estuda a Palavra de Deus de um jeito diferente. E você sempre será bem-vindo nesse programa. Esse é um programa onde a gente abre a Bíblia, abre o coração, olha para você e se entusiasma com a esperança da volta de Cristo, porque os jovens ao redor do mundo estão se envolvendo, estão se engajando nessa esperança e é por isso, querido telespectador, que eu já começo mostrando para você a nossa interação. Estou impressionado em ver quantos comentários. Acabei de olhar aqui o selfie do código colocado hoje e os comentários que vêm. Todo dia eu deixo um recado para você, jovem, entender que o Código Aberto não é um programa que você assiste uma vez e depois só na semana seguinte. Todo dia é hora de estudar a Bíblia. Todo dia é hora de estudar a lição. Todo dia é hora de a gente se lembrar do estudo que estamos tendo. Todo dia é hora de orar e colocar a fé no céu. E é por isso que aqui já vamos direto ao assunto. Tiago, primeiros versículos do capítulo 1. Eu quero só lembrar quem está com a gente aqui. Isaac, só na paz? Na paz demais. Passou a primeira semana, tá mais à vontade. Eu vejo que você gosta de falar, isso é bom, cara. Né? Só assim quando não tem muita gente observando. Ainda bem que aqui só tem câmera. Aqui só temos nós, mais ninguém. Tá bom? Que bom. Legal estar com a gente. E aí, Andiara? Tudo bem, pastor? Tá mais animada agora? Passou o nervosismo do primeiro episódio? Sim. Sábado à tarde, tem reprise em outros horários, mas esse é um momento inédito, dá aquele soninho, não dá não? Bastante. E aí, para resistir ao sono? Vamos estudar. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Mas eu também queria mandar um beijo, pode? Manda. Quero mandar um beijo para minha irmã, Andiele, para o meu cunhado. Peraí, então é Andiara e a Andiele. Andiele. Uhum. E eu tenho até uma fotinho. Vou mostrar para a câmera quando nós éramos pequenas. Essa foto me acompanha na Bíblia. É um beijo para ela, para o meu cunhado, o pastor Patrick, e para minha sobrinha linda, Lavínia. Ó, quiser mostrar de novo aí, mostra para aquela câmera que ela vai fechar para você, porque agora o povo quer conhecer a Andiara, a Andiele. Tem um restaurante em São Paulo que chama Andiamo. Tem a ver com vocês? Não, né? Olha, podia ser, hein? Tá bom, vai lá. Olha ali, ó. Mostra ali rapidinho. Pastor Diego. Olha aí. Também tem aí uma foto para mostrar ou não? Não tem foto, não trouxe foto. Como é que tá? Gostou do último programa? Bastante. Empolgado? Muito bom, estamos aí. Expectativa que você tem para esse Código Aberto, pastor? Muito boas expectativas, porque Tiago, ele é curtinho, mas quando você entra num trechinho, você vê um mundão, né? Bacana. Bem para falar, pastor. Pode falar, levantar as polêmicas, que a gente gosta disso. Thaísa, acertei, né? Acertou. E aí, Thaísa, foi boa semana? Primeira semana foi legal? Foi ótimo, tranquilo. Expectativa para o programa de hoje? Estamos aí, correndo e cada vez mais esse tema, já disse, Tá né? bom. A minha cara. Algo que você gosta de fazer? Olha, suspeito, né? Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Será? Não, mas é bacana. E deixa eu trazer a foto da minha irmã no próximo programa, Tá bom, né? Pra todo mundo conhecer. Gente, vocês duas tragam a foto, mas também põe o telefone, Facebook, WhatsApp, claro, Instagram, por que tudo de não? contatos, né? Lembrando os telespectadores que essas duas são o nosso desafio nessa temporada, de arranjar um companheiro para elas. Cíntia Alves, hoje é dia de festa aqui no Arraial, sério mesmo. Com certeza. Te conheço há tantos anos, tantos momentos juntos e agora no Código Aberto, né, Cíntia? É verdade, mas se tantos anos deixa um pouquinho a pessoa mais. Não, é que Anjo da Esperança, né? Foi ali 5 anos de Anjos, mas a Cíntia a gente lembra do ministério lá no tempo do Nordeste. Eu fico vendo a Cíntia, Nelson, sua família, é uma ministra da música. E Cíntia, eu admiro o teu trabalho, tua simpatia, tua dedicação à igreja, à mensagem. E hoje vamos ter você cantando com a gente aqui. Amém. A cadeira do Nelson está vazia, né? Você não pôde Fazemos vir. aqui um momento especial de homenagem ao Nelson. Vocês são um casal Não, que pra beijo. onde Qual vão... a câmera que eu mando beijo pro meu marido, Olha, gente? qual é a câmera da Cíntia? Por favor, tem que ter uma câmera especial. Vai aqui no meio. Beijo, amor. Eita, o sorriso da Cíntia, olha, é uma coisa única. Cíntia, aqui no Código Aberto, a primeira vez que a gente está junto nessa terceira temporada aqui o músico participa. Então fique esperto que já você vai estar comigo, vou te perguntar coisa. Pode perguntar. E o assunto é Tiago, hein? Tá bom. Profundo. Oração, hoje eu vou pedir para uma delas que estão com a gente aqui, Andiara, Thaísa. Andiara, ora pra gente. Vamos lá. Senhor Deus,
queremos te pedir que nos use agora como instrumentos seus e coloque dentro do nosso coração humildade e sabedoria para que possamos passar e estudar essa mensagem que o Senhor tem para nós. Nos dê uma boa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Andiara. Felipe, que é o nosso amigo, nosso padrinho dessa temporada, que sempre vem deixar um recadinho especial. Ele que trabalha aí no Centro Universitário em São Paulo, vai deixar pra gente agora aquela lenha pra gente tocar fogo na discussão de hoje. Roda lá, Felipe. Olá, pessoal do Código Aberto. A lição dessa semana, ela já nos introduz a um assunto muito importante em Tiago e já nos mostra um pouco do contexto que ele vivia. A lição dessa semana fala sobre provações. E ela já começa falando de provações, mostrando que esse era um problema muito grande na igreja. Assim como Paulo fala, assim como Pedro fala também, Tiago se preocupa em confortar os cristãos da sua época, porque muito provavelmente eles passavam por muitas provações e eram muito perseguidos. E Tiago, logo de início, e se você notar lá no finalzinho da carta, ele se preocupa em confortar os cristãos, dizendo que a fé, ela é fortalecida por uma coisa chamada provação. Esse é um assunto muito importante porque muitos cristãos passam por isso e muitas vezes a nossa fé também é aprovada. Esse vai ser o foco do estudo dessa semana. Valeu, Felipe! E o assunto de hoje, gente, eu já começo jogando a bola para vocês, porque o título é Aperfeiçoamento da Fé no nosso estudo. Mas eu já começo lendo para vocês um dos versículos que para mim são dos mais polêmicos, Cíntia, em relação ao cristão e ao comportamento que o cristão enfrenta nesse mundo de trevas. Olha o que Tiago diz, 1 Tiago 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Aí eu já começo, pastor Diego, perguntando, ser feliz na desgraça, ser feliz na provação, Thaisa, como é que eu vou ser curtição da vida? Quando você pensa, Isaac, que eu estou sofrendo, mas eu estou feliz, que cristão tem que curtir, Andiara. Desgraça é bem-vinda. Isso é masoquismo, gente. E aí? Primeiro, o livro de Tiago é um livro prático. Então ele agora vai falar de aperfeiçoamento na fé em termos práticos. E para começar, ele começa falando que na prática nós temos motivos para se alegrar na aprovação, o que realmente faz a gente fazer essa reflexão. Por que eu vou me alegrar se eu estou passando por uma dificuldade? E eu acredito que o que Tiago está dizendo aqui não é sobre alegrar-se pela dificuldade, mas perceber que há um bom motivo para essa dificuldade na sua vida. Me lembro quando vira e mexe a gente vê notícias dos jornais lá naqueles mundos orientais ou alguns países mais trancados, onde você vê, eu não vou mencionar aqui as religiões ou as filosofias, mas gente que chega lá, toca fogo no corpo e em praça pública vira uma tocha humana, mostrando que isso é a sensibilidade religiosa da pessoa. Não se parece um pouco com isso? Tende a alegria nas provações. Então, gente, joga um querosene aí, toca fogo no meu corpo, porque eu vou pegar fogo de vez para todo mundo ver a minha aprovação. É por aí, Isaac? Não, eu acho que não. Existe essa diferença muito grande entre esse masoquismo e você realmente ter sabedoria para entender o propósito, né? Filipenses é uma carta onde Paulo fala muito sobre essa questão de provação, de ter alegria. Ele fala, alegrem-se. Outra vez eu digo, alegrem-se. Uhum. E quando você entende o contexto do que é que eles estão falando sobre alegria, penso eu que é necessário a gente entender uma coisa primeiro. Alegria não é um sentimento, é um estilo de vida, é uma reação. Porque não tem como eu ordenar para uma pessoa ter um sentimento, né? Quando você se casou, se eu chegasse para você naquele dia, você vendo sua esposa entrar, eu viro para você e falo assim, fica triste. Você fica triste? Claro que não. É impossível. Então o sentimento não é algo que a gente ordena, que a gente, não, agora eu vou ficar feliz. Mas quando eu trato como uma ação, como uma reação, eu falo, não, fica alegre. Claro que quando uma desgraça acontecer na minha vida, eu contraí câncer. Uhul! Não. Que horror. Não, eu vou ficar triste. Sim. Eu vou chorar, meus familiares vão chorar. Não tem nada de errado nisso. Agora, eu ter um sentimento de alegria, uma reação de alegria, no sentido de, tipo assim, o que isso vai trazer na minha vida? Como é que eu vou lidar com isso agora? E as minhas ações vão ser ações de alegria, ações de usar isso para um bem, seja para mim, seja para os meus familiares, seja para outras pessoas que estiverem observando. Thaisa, você me diz uma coisa, porque Baião é conhecido pelo Brasil como povo feliz, povo alegre. Não é verdade, Cíntia?
Vocês defendem aí bem a raça, a animação toda, só que eu quero te perguntar sobre essa alegria. Então, para um baiano, para alguém regozijante, feliz da vida, você tem que dar gargalhada no meio da desgraça. Seria isso? Não é bem dar gargalhada no meio da desgraça, não. Como eu tenho dito para alguns amigos, quando eu fui demitida, eu chorei. Chorei porque ia sentir falta. Mas o cristão tem que ser feliz na aprovação? Dos colegas e tal, mas no íntimo eu sentia que aquilo ia se tornar em algo muito melhor. Então, a minha alegria interna, mesmo chorando quando a gente descobre uma doença, alguma situação, ou um plano que não foi do jeito que a gente queria, muitas vezes a gente não consegue enxergar com os olhos de Deus. A gente não consegue enxergar lá na frente. Então, o que eu tento fazer com uma boa baiana é dizer, Senhor, perdi esse emprego, mas o Senhor tem um plano muito maior. E isso me dá alegria porque eu sei que Ele cuida de mim. Olhando nos teus olhos, eu te pergunto, se você não tivesse sido demitida, você estaria tão engajada nos teus propósitos missionários como você está agora? Não. Na verdade, então eu vou confessar. Pode confessar, só para nós aqui. Eu disse a Deus o seguinte, Senhor, eu tenho o sonho de ser missionária, mas eu não tenho coragem de largar tudo. Então me ajuda. Ele ajudou. Então, me demitiu. Então, assim, é o que eu digo, a gente chora porque, vou ser pobre, mas vou ser feliz, porque eu vou fazer o que eu quero e o que Deus quer que eu faça. Então, hoje eu sou muito mais feliz sendo missionária do que, quem sabe, tendo um salário mensal para gastar. Cíntia Alves, já coloco você na fogueira aqui. Por quê? Eu sei que você tem uma vida maravilhosa, o Nelson, mas todo telespectador conhece a tua história, muita gente no Brasil. Vocês viveram o glamour dos espetáculos e a tua voz, descaradamente, ela apresenta o potencial popular que você teria. Você é uma cantora de Jesus, hoje você tem um ministério musical de louvor. Provações que vocês passaram, como vocês lidaram com o sorriso único que vocês têm, que todo mundo sabe. Eu vejo como é que a Cíntia consegue sorrir depois daquilo que ela passou, que foram algumas lutas densas que vocês viveram. Como é que você se enquadra nesse texto de Tiago que fala, alegrai-vos por passardes por provações? Eu vejo a questão do aperfeiçoamento. Quando a gente deixou a carreira, que a gente deixou tudo, a gente não tinha amigos com quem contar, nem família. Então, a quem que a gente se apegou? O único amigo que sobrou, que é Jesus Cristo. Então, isso nos dava alegria em saber que as dificuldades elas existiriam e sempre existem até hoje, mas a mão do Senhor está sempre conosco. Então, a gente reconhece um grande amigo na dificuldade, né? Você está rico, está todo mundo do seu lado. Quando você vai à falência, aí você reconhece realmente quem é o seu verdadeiro amigo. Isso aconteceu com a gente. Quando a gente aceitou a Jesus, quando a gente decidiu ser crente, como o pessoal fala, todo mundo se afastou. E quem segurou tudo? Jesus. E essas dificuldades, elas nos fortaleceram em saber que Ele está presente. Que Ele não é um Deus que está lá, sentado num trono. Ele é um Deus que está aqui do nosso lado, levando, cuidando, protegendo. Então, isso nos dá alegria. Mas a alegria, eu acho que a palavra alegria se tornaria melhor em confiança mesmo. Sabe? Em confiança e dizer, não, a gente está seguro, porque Ele está aqui do nosso lado. Bacana. Hashtag fica a dica para você, querido jovem. Provação acontece sim. E essa alegria não é porque a gente se diverte ou curte a desgraça, mas porque a gente sabe que a despeito da desgraça, Deus tem um plano muito maior. Pastor Diego. Dailson, esse é um livro de sabedoria. E sabedoria é visão, é como você está enxergando o mundo. E aqui o que ele está dizendo é o seguinte, em vez de enxergar a aprovação como um problema para a sua vida, entenda o fato verdadeiro de que ela é parte do teu aperfeiçoamento. Então, isso vai ser bom para mim. Por pior que seja a situação, eu tenho um Pai no céu que cuida de mim e que vai transformar a maldição em bênção. Então isso, no fim, seja o que for, por pior que seja, vai redundar em aperfeiçoamento. Eu vou melhorar depois que eu passar por isso. Bom, e agora você me deixa já a curiosidade para o próximo bloco, porque nós vamos aqui, o bom do Tiago desse trimestre é que nós vamos praticamente lendo a Bíblia juntos e discutindo, porque agora esse versículo 2 e 3 termina no 4, que olha o que está escrito. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Agora, Isaac, se prepara, eu vou te dar um intervalo para você se armar, tá bom? Quer dizer que a provação e esse aperfeiçoamento em meio à dor, que é o tema dessa semana, que é o aperfeiçoamento da fé, nos leva a sermos perfeitos, íntegros, 100%, zerados. Eu sou santo.
Já já a gente volta no próximo bloco, Código Aberto, que é o nosso jeito diferente, às vezes até um pouco polêmico, de estudar a Palavra de Deus. Não zapeia não, fica com a gente e já já a gente volta. De volta, e a gente viu no primeiro bloco que a fé muitas vezes traz consigo a aprovação. Vimos que a aprovação também nos gera perseverança, mas como eu acabei de ler aqui para o grupo, essa perseverança, Tiago capítulo 1, versículo 4, nos diz que vai deixar-nos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Aí, Isaac, quer dizer que por causa da aprovação eu posso olhar para o mundo e dizer, cheguei lá. Não é bem por aí, né? A minha Bíblia, por exemplo, na tradução, ela traz a palavra maduro em vez de perfeito, que é uma variação dessa mesma palavra original. Na verdade, assim, quando a gente diz que a perseverança, a aprovação nos deixa maduros, nos deixa perfeitos, é que justamente essas possibilidades de enfrentarmos a vida, as situações que a vida coloca no nosso colo, nos ajuda a desenvolver para que não tenhamos lados deficientes, né? Que é isso aí que ele está falando no texto. Então, por exemplo, eu fico na minha casa, vou na igreja aos finais de semana, leio lá minha Bíblia, ouço o sermão, volto para casa. Isso não vai desenvolver em mim uma percepção do mundo, uma forma de exercer a minha fé. Mas aí eu passo por uma provação que naquele ponto eu era fraco, eu consigo desenvolver isso com a minha perseverança, claro, Deus ajudando o tempo todo. É a mesma coisa, por exemplo, que eu querer desenvolver músculos e não vou para academia. Né? Eu fico só em casa assistindo televisão e falo assim, não, mas um dia eu vou ser musculoso, vou ser halterofilista. Né? Ou eu quero ser um piloto de Fórmula 1 treinando na minha garagem. Aí, se eu fico lá só treinando na minha garagem, eu não vou aprender a dirigir no trânsito, eu não vou aprender a olhar nos retrovisores, eu não vou aprender a passar todas as marchas, ou seja, eu vou ser deficiente. Eu não vou ser uma direção perfeita, madura, completa. Entendeu? Então, a aprovação, a dificuldade, ela me ajuda a desenvolver os aspectos da minha fé que eu tenho deficiência. Deixa eu ouvir as mulheres, o que vocês acham? Essa perfeição é possível? Podemos, do lado de cá do céu, dizer, chegamos lá, alcancei a plenitude da perfeição? Não, jamais. Aqui nós não alcançaremos a perfeição. Mas como o Isaac disse, até na Bíblia a gente encontra exemplos, né? Por exemplo, José, Deus tinha um plano grandioso na vida dele, mas ele era um menino mimado. E ele precisava passar por algumas coisas para que Deus o transformasse no governador do Egito. Então, ele foi moldado por Deus. Fé, provação e perseverança na vida de José. Exatamente. E de igual maneira, tem um verso na Bíblia, eu vou pedir para o pastor Diego ler, Hebreus 2:10. Isso. Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Esse texto ele fala de Jesus e que Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. É claro que Jesus não era imperfeito moralmente, espiritualmente, como nós somos, mas essa perfeição, ela significa que a encarnação de Jesus foi concluída. Então, ele se identificou com o ser humano através do sofrimento, quanto mais nós. Seres imperfeitos, moralmente imperfeitos, espiritualmente imperfeitos. Somos aperfeiçoados através do sofrimento para chegar próximo a uma perfeição, que não vai ser total, não seremos perfeitos por enquanto, mas vamos chegar mais próximos do que Deus quer para nós. De maneira prática, telespectador, não zapeia não, porque agora eu quero perguntar para um de vocês quatro. De maneira prática no meu cotidiano de vida, o que isso que acabamos de discutir impacta na vida de um jovem que assiste o Código Aberto? Na verdade, eu queria complementar o que a amiga falou, porque realmente nós somos imperfeitos e é impossível chegar à perfeição porque nós somos pecadores. Mas quando nós estamos totalmente ligados ao Espírito Santo, a coisa começa a mudar. Então, quando fala no texto que a perseverança deve ter ação completa, nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer esta ação completa. Mas através do Espírito Santo, nas mínimas coisas, desde o acordar, ao fazer xixi. Eu conheço pessoas que não fazem xixi, usam uma sonda a vida inteira. Então, todo dia eu agradeço a Deus porque eu posso fazer xixi.
Então eu agradeço todos os dias porque eu levanto. Tem gente que não levanta. Então, assim, nas mínimas coisas, o que vestir, estou tomando banho, o que eu vou vestir hoje? Então, assim, às vezes a gente acha que o Deus é o Deus de grandes coisas. E o nosso Deus é de tudo, das pequenas e das grandes coisas. Fala, pastor Diego. Diz assim o texto bíblico aqui no versículo, que isso é uma parte de um processo. Isso aqui é um processo prático. Perceba que o texto no verso 3 diz assim, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada... Confirmada o quê? A aprovação ou a fé? Confirmada a fé. Então, fé prática. A sua fé, ela é confirmada quando você persevera. Quando você está passando por uma dificuldade, percebe que aquilo ali é aperfeiçoamento e fica firme. Aí você confirmou sua fé. Então, você agora adquiriu perseverança. E aí você vai continuando nesse processo para que o nosso objetivo final, que é ser perfeito e íntegro, seja sempre o nosso alvo. Então, a perfeição é o nosso alvo, é o nosso ideal. É o ponto para onde a gente olha e fala, vamos para lá. Lá é o objetivo final. Embora a gente não vá alcançar isso enquanto Cristo não voltar e glorificar o nosso corpo, nós estamos aqui e ficaremos aqui lutando para alcançar o alvo da perfeição. E daí isso envolve as mais diversas lutas que um jovem pode estar passando. Quem sabe é uma telespectadora que essa semana acabou de levar uma frustração emocional de escancarar tua alma, ou é traição, é descobrir que você não foi valorizada como deveria, é um jovem que às vezes perde o emprego, é um vestibular que você não conseguiu passar, é alguém que lhe passou para trás nos negócios e agora você volta a ter que morar com teus pais porque teu negócio tão sonhado não deu certo. Que outras coisas podem impactar um jovem na aprovação para ele sentir? Fica firme, é a perseverança. E aí, quando uma situação dessa acontece, quando essa prova, essa dificuldade, o pior momento da minha vida ocorre, eu tenho duas possibilidades. Quais? Eu posso olhar para ela e falar assim, coitado de mim, olha para mim, imundo, coitadinho de mim, socorro. E eu posso, sim, ficar nesse coitadismo e sofrer. Coitadismo. E deixar isso desperdiçar esse tempo que é precioso. O sofrimento da nossa vida é alguma coisa preciosa, custa muito caro para a gente. Ou eu posso olhar para Deus e falar assim, Deus, o que você quer me ensinar com isso? Me ajuda a me alegrar, me dá sabedoria. O que isso pode me ajudar na minha vida, esse sofrimento? Porque se eu passar por um sofrimento e não aprender nada, então realmente foi um sofrimento inútil. Gostei, aproveitando a palavra inédita aqui do Isaac, larga a mão de coitadismo, querido jovem de coração. É só no código que a gente fica à vontade, né, Cíntia? Para falar para o telespectador, coitadismo não é coisa de jovem cristão. Excelente, excelente expressão. Por quê? É exatamente, coitado de mim, não presto para nada, estou sendo provado, fiz alguma coisa errada. Tiago já começa, né, pastor Diego, mostrando claramente, lembra que semana passada vimos o Tiago, que era o grande fariseu, que sabia tudo, encontra Jesus, vê a ressurreição do irmão mais novo, cai em si, percebe que religião é muito mais do que fazer tudo certinho. E agora a gente percebe que ele já começa dizendo, se prepare porque a chapa vai queimar, se prepare porque a fogueira vai pegar, e você vai ver 7 vezes mais forte, muitas vezes, a aprovação. E aí, pastor Diego, eu gosto do versículo seguinte, onde ele puxa o que o Isaac falou, você tem que entender que Deus quer lhe ensinar. Agora, para o ensino, tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência. Sempre usei, querido jovem, esse texto quando eu ia em qualquer programa de jovens, que às vezes pré-vestibular, uma prova especial, alunos de medicina que vão fazer prova para residência. Esse é o texto bíblico que eu uso para qualquer universitário no mundo. E está escrito bem claro, se alguém, porém, de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E aí minha pergunta, pastor Diego, diferença entre sabedoria e conhecimento? É para pegar, tá ali, ó. Muita diferença. Conhecimento é a pura informação, né? E a sabedoria é o que processa essa informação e coloca na realidade. Vamos explicar de maneira bem prática, exemplos, por exemplo, para a nossa moçada. Entre conhecimento e sabedoria? Isso. Olha, eu posso saber muito bem como que se resolve um problema na vida de outra pessoa, porque eu não estou vivendo ele. Agora, a sabedoria é aplicar aquilo que eu sei para a minha própria vida. Então, às vezes, é fácil dizer para uma pessoa assim, não, para de sofrer, vai vir uma outra pessoa aí, você vai encontrar outra pessoa, uma pessoa que foi deixada pelo namorado, vai vir outra pessoa. É fácil dizer quando não é contigo. Deixado. Agora, quando é com você, e você consegue falar assim, não,
eu preciso seguir em frente, e sabe lidar com aquilo, aí o conhecimento está sendo usado na prática da sua vida. E enquanto você falava, eu me lembrava talvez do exemplo mais forte da minha família recentemente sobre sabedoria e conhecimento. Sou filho de pastores também. Meu pai, 40 anos na obra, trabalhou na igreja adventista pregando a volta de Jesus e sempre fui muitas vezes com ele visitando gente em UTI, pessoas com câncer, pessoas doentes. A gente sabe como lidar com alguém que tem câncer pelo conhecimento. Até no ano passado eu descobri na minha mãe um caso de tumor. Graças a Deus ela está recuperada, está nesse momento fazendo os últimos exames. Muda tudo, Diego. Ela falou assim, claramente, hoje muda tudo a maneira... Ela é uma pregadora, gosta de falar para as mulheres, fala assim, não tem comparação você dizer pelo conhecimento como ajudar alguém que tem câncer, do que depois você falar pela sabedoria experiencial como ajudar alguém que está com tumor. Muda toda maneira de você falar e ser ouvido também, porque o conhecimento, respeito quem às vezes não tem filhos e fala sobre educação de filhos, eu respeito, mas eu como pai digo assim, não tem preço você ouvir de alguém, tá, você tem filhos? Não, mas eu li muitos livros. Tá, mas você sabe o que é o filho que eu tenho, você sabe o que é isso? Ah não, eu tenho 4 irmãos, 4 filhos aqui, falo, daí muda tudo, né? Inclusive, a gente costuma dizer, muito popularmente, que inteligente é aquele que erra e aprende. E o sábio é o que vê os outros errar e aprende. Mas, na verdade, isso não é verdade, porque Salomão é o homem mais sábio que existiu. Perfeito. E aprendeu com os erros que ele cometeu com a própria experiência. O que vocês falam mais? Sabedoria e inteligência. Na prática para o jovem. Olha, essa questão, quando a gente fala na prática... É incrível. Meu pai, ele gosta muito de dizer que ele aprendeu com o erro dos outros. E ele dizia assim, eu vejo o que acontece, eu não preciso cair para saber que está errado. Então, eu aprendi muito com o erro dos outros. E ele sempre fala isso para a gente. Você não precisa errar para aprender. Aprende com o erro dos outros. Mas a experiência, tá? Não é que a gente está aqui tocando fogo, dizendo, vamos todo mundo errar para ver como é que é. Não. Devemos sim aprender com a experiência dos outros, porque a gente não precisa sofrer para aprender. Tem gente que gosta, né? Mas a gente não precisa. Então, nós passamos por diversas situações e caindo, chorando, tentando ter alegria, e essas situações nos dão sabedoria lá na frente de como reagir com situações futuras. Eu penso cada vez mais que a carga de sabedoria vai dando a vida com o peso das cicatrizes que ela nos traz. Cíntia, eu fico pensando assim, alguém que não entende nada de música chegou para você e disse assim, olha, na verdade a música tem que ser assim, 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 assim. Você pergunta, tá, você sabe onde é o dó, ré, mi do piano ou do violão? Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu? Um rapaz, ele falou, olha, eu acho que você devia cantar num tom mais assim, porque eu acho que ficaria mais assim, mais assado. Mas ele começou a falar tanta coisa, eu fiquei parada. E aí ele falando, eu pensando, esse cara, esse homem deve ter lido um bocado de coisa. Aí fiquei quando ele terminou de falar, eu falei, vem cá, tu canta. Ele, não, eu fiz a beleza. Valeu, abraço. É interessante, pastor Diego, a gente mencionar isso, porque o jovem, quando ele tem a experiência cristã, e entenda uma coisa, nós vamos falar muito sobre Tiago e vamos entrar em assuntos mais polêmicos depois, justificação pela fé, pelas obras, essas situações todas, mas Tiago, ele demonstra de maneira muito clara uma experiência pessoal. Eu acho que por causa dessas lutas que ele cria no irmão, não cria, depois passou a crer, talvez foi um grande crítico do próprio Jesus, irmão mais novo, quando ele passa por essa conversão, ele já começa a sua carta dizendo, se prepare, vem provação, peça a Deus sabedoria, não é a inteligência de ler livro, é a sabedoria experiencial, talvez você se machucar, esfolar o joelho, e daí se levantar e dizer, vamos em frente, porque tem um céu me esperando, é por aí. A sabedoria é esse conhecimento na prática, que ele pode ser aprendido pela experiência, mas aí Tiago vem e fala, não só pela experiência, mas também pedindo para Deus. E aí vem o próximo versículo, porque pede para Deus, e olha o versículo 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Já estamos indo para um dos últimos dias dessa semana, eu gostei dessa semana porque é pontual, cada dia é aqui dá um sermão para a gente conversar. A dúvida, Andiara, dúvida. Dúvida é algo presente na minha vida, eu acredito que na vida de todos os cristãos, inclusive. É muito difícil quando você está num momento de dificuldade, de provação, você acreditar que aquilo vai ser bom para alguma coisa, né? E quando você está passando por uma prova, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu fui prestar a prova da OAB, eu pedi a Deus sabedoria.
Mas algumas vezes me vinha a dúvida, será que eu sou capaz o suficiente? Será que eu vou ser atendida nesse pedido? E ela é presente, infelizmente. Mas a gente tem que acreditar naquele que conduziu a nossa vida até aqui e está nos conduzindo. Dúvida é negar Jesus, certo ou errado? Mais ou menos. Por quê? Porque, na verdade, tem uma polêmicazinha aqui. Total. Posso trazer Claro, a tona? traga. Na verdade, aqui ele está dizendo aqui que nós temos que pedir com fé e em nada duvidando. Só que o pai da fé, que é Abraão, duvidou. Então, a dúvida ela tem o seu lugar. O que o Tiago está falando aqui é que não pode haver dúvida na ação de fé. No momento que Abraão teve que sacrificar o seu filho, não houve dúvida. Mas até o filho nascer, ele duvidou. Ele falou, Deus, faz 10 anos que o Senhor falou para mim que ia me mandar um filho, cadê? Estamos velhinho aqui já, cadê o filho? Aí Deus chama ele para o canto e fala assim, vem cá, conta as estrelas do céu. Fui eu que fiz cada uma. Você não consegue nem contar, eu fiz cada uma, eu sei cada uma. Então o que ele está fazendo ali? Ele está falando assim, sou eu o criador de todas as coisas. Claro. Se eu fiz estrela, eu faço filho a hora que eu quiser. Então o que Deus está fazendo? Ele está argumentando. Ele está permitindo que Abraão duvide, porque Deus não tem problema com dúvida. Deus não tem problema de você questionar porque ele tem a resposta, ele é a verdade. O problema é você ter uma ação de fé duvidosa. Eu gostei muito do que nosso estudo define da dúvida. Não essa dúvida de você questionar. Gente, entenda, querido telespectador, você tem todo o direito do universo, pelo livre-arbítrio que Deus nos dá, e deu para o diabo também, de questionar, de discutir, de lutar. É um Jacó no Vale do Jaboque, é um Jesus no Getsemane, é um João Batista na prisão, dizendo, será que é ele ou não? Essa não é a dúvida aqui, esse é o questionamento. Agora, o nosso estudo fala da dúvida dividir. Gente, isso para mim é muito forte. O maior problema do cristianismo hoje não é aquele que não crê em Deus. Por isso que eu falei, aquele que não crê em Deus, que se posiciona contra Deus, ele tomou uma decisão. Agora, é aquele que tem um pé na fé e um pé na terra, né? É um pé no céu, um pé no inferno. É um pé na luz, um pé nas trevas. E diz bem claro que essa dúvida é dividir. Se é uma coisa que Deus não admite, ele admite ser questionado. Ele admite ser duvidado no sentido de curiosidade ou luta espiritual. Agora, ele não admite você pisar na igreja e pisar no sábado à noite em tudo que você construiu durante a igreja no dia da noite. O que vocês acham sobre essa dívida, essa divisão? A dúvida da divisão entre o que é certo e o que é errado. Dentro desse contexto que a gente está avaliando aqui sobre provação, sobre dificuldade, né? Vamos supor que eu estou dentro dessa situação e eu preciso da sabedoria de Deus para saber o que fazer. Não só para aprender, mas também para sair dessa, né? E aí eu li a Bíblia, eu orei bastante, eu fui lá na igreja, procurei o meu líder espiritual, eu já recebi as informações, a sabedoria que eu preciso para poder tomar a ação que eu preciso fazer. Aí eu paro por um momento e falo assim, tá, deixa eu ver outra coisa aqui. Aí eu procuro um livro de autoajuda. Ok, você pode. Ou procura aquele amigo meu lá, né, que já passou por isso, mas ele tomou uma situação não muito moral para sair dessa, entendeu? Aí eu falo aqui, puxa, mas aqui vai ser mais fácil sair. Aí eu divido meus passos. Acho que eu vou por aqui é mais fácil. Apesar de que Deus já me falou, meu pastor já me falou, meu líder espiritual falou, Deus já me revelou o que eu preciso fazer, mas aqui acho que vai ser mais fácil, vai doer menos. Aí eu me divido. Aí eu pego o caminho mais fácil. Dúvida. Já dividiu alguma vez, Thaisa, Andiara, em algum momento? Olha negar só. Não, né? Não crer em Deus, sou ateu. Isso é difícil, a gente não faz isso, geralmente, pelo menos aqui no nosso grupo. Mas eu acho que para nós é muito mais fácil dizer, creio em Deus, mas também creio em mais alguma coisa. Né? Exato. Eu acho assim que nas situações que nós passamos, principalmente de dificuldade, vem aquela dúvida, será que eu vou conseguir fazer algo? Será? E eu tento não ter essa dúvida. Para mim é muito simples. Se eu conseguir, é porque foi da vontade de Deus. Se não conseguir, é porque não era. Então eu não devo ficar assim, ai, será? Plano A. Deus tem, eu costumo dizer que nós devemos ter plano A, B e C. Deus tem tantos planos para a gente, ABC até de A a Z. Então, se um não der certo, o que vai dar certo é o que Ele quer para a nossa vida. Então, antes da dúvida, eu tenho que confiar. Claro que a gente tem dúvida de um monte de coisa, mas acima de tudo, creia que o que vai acontecer é o melhor. Então a dúvida fica em segundo plano. Posso usar esse exemplo dela? Claro, dela? Porque ela, nesse exemplo que ela deu, ela demonstrou perfeitamente, acho que ficou bem claro agora,
a dúvida que ele está falando aqui é a dúvida que se manifesta. Essa dúvida que ela citou aqui não é a dúvida de Tiago, porque ela não tem dúvida. Ela está firme, ela falou assim, não, se for de Deus, se não for de Deus, então ela não tem dúvida. A dúvida que divide é aquela que fala assim, tá tudo bem? Ah, Deus está comigo. Tá tudo mal? Deus não está comigo, Deus me abandonou, pode ser que ele não exista. Então, é do jeito do ser dividido mesmo. Fechou. Para terminar o bloco, vamos voltar no terceiro e último bloco falando sobre riqueza. Mas uma frase para você encerrar esse assunto da dúvida. Quando você acredita somente em Deus, você tem a Deus e tudo mais. Agora, se você crê em Deus e em mais alguma coisa, toma cuidado, porque você pode acabar sem Deus e sem nada mais. Não divida Jesus com nada. Isso nos dá permissão de questionar, de discutir, de sofrer juntos, mas não divida Jesus. Próximo bloco, vem mais assunto aqui no nosso estudo sobre Tiago. É o Código Aberto no ar. Já já a gente volta. Terceiro e último bloco, passou rápido, discutimos provação, sabedoria, inteligência, dúvida, fé, aperfeiçoamento, tudo nessa salada mista aqui de sonhos espirituais que se resume na carta de Tiago. E olha que estamos somente nos primeiros 7 versículos e já deram 2 semanas de profundas discussões. A palavra de Deus é bom demais de estudar, você é bem-vindo aqui no Código Aberto, que é o nosso jeito diferente de estudar a palavra de Deus. E nós já vamos discutir sobre riqueza, que ainda vai dar tempo de a gente falar hoje quem é a pessoa mais rica do mundo e quem é o mais pobre do universo. Já já a gente vai falar sobre isso, mas vamos dar uma pausa para respirar. Eu quero agora falar com a Cíntia, que vai cantar pra gente. Cíntia, oi. Eu não vou te dar nenhum conselho musical aqui, tá bom? Vamos deixar você cantar, louvar a Deus. Que música que você escolheu? Me Purifica. Me Purifica. Uma amiga, ela comentou lá na comunidade que a gente frequenta que essa música é uma faxina na alma, né? Olha aí. E a gente está falando aqui de aperfeiçoamento, de fé. E essa música, ela é uma oração para Deus, né? Me lava, me limpa, me purifica, me molda, me cura, me purifica. Só Ele pode. Melhor impossível para o assunto que estamos discutindo, né? Deus te abençoe. Louve Amém, a Deus. Vamos louvar. O Senhor me trouxe aqui pra falar comigo. O que queres de mim? Estou aqui, estou aqui. Eu quero te ouvir. Vem me dizer o que tu queres de mim. Vem consertar os caminhos onde eu possa vir a tropeçar. Me lava, me limpa, me purifica. Me molda, me cura, me purifica. Me lava, me limpa, me purifica. Me molda, me cura, me purifica. O Senhor me trouxe aqui pra falar comigo. O que queres de mim? Estou aqui, estou aqui.
Senhor. Ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Amém? Amém e amém. Cíntia Alves vivendo as emoções aqui do Código Aberto. Isso aqui não é gravação que a gente faz várias vezes ou aqui fica dramatizando. A gente vive esse momento, o programa é retinho, aqui a gente vai curtindo essa emoção de ver a música coroando a mensagem. Deus abençoe muito, Cíntia. E a gente tem aqui um tempinho final, porque ainda Tiago, nessa semana, ele entra num aspecto ali, Thaís, que me deixa incomodado, porque ele fala ali no versículo 9 do capítulo 1. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Agora, olha só, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ainda dá tempo de a gente falar um pouquinho sobre a diferença entre riqueza e pobreza. O que é ser rico e por que o rico é insignificante aqui? Qual é o problema de eu ser milionário? Eu passo por uma situação que eu frequento uma igreja em Salvador que é considerada com um bom poder aquisitivo e, ao mesmo tempo, todo sábado eu estou numa comunidade. Então, eu estou em duas realidades em um mesmo dia. Em dois contrastes. E algumas pessoas falam, essa daí sabe lidar com todo mundo, é com o rico, é com o pobre. E assim, realmente, eu lido com as pessoas necessitadas e elas têm que ter a sua dignidade. E elas têm a sua dignidade. E muitas vezes tem gente que me fala, eu não gosto de trabalhar com isso. E a gente não pode ter isso de, não gosto de trabalhar com isso, não. Então, assim, eu consigo no meu trabalho ver a dignidade do necessitado, porque ele demonstra. E aí vai o polêmico, aí eu deixo para o colega falar do verso seguinte. Quero ouvir o Isaac. Isaac, quer dizer que o número de zeros na minha conta bancária, quanto mais zeros eu tenho, mais insignificante eu me torno? Não, acho que a questão não é exatamente proporcional, né? Em momento algum a Bíblia vai tratar da riqueza como pecado ou como impiedade. Perfeito. Você vai ter pessoas ricas ímpias, pessoas pobres ímpias, pessoas pobres zelosas e pessoas ricas zelosas. A insignificância, creio eu, que o Tiago está falando aqui é tipo assim, não importa quantos zeros você tem na sua conta, nada disso importa para a sua vida eterna. O pobre, ele é digno porque ele só tem ele para poder aperfeiçoar, ele só tem ele para contar, no sentido de caráter, de personalidade, é aquilo ali. Né? Já o rico, não, ele vai se considerar nos bens materiais que ele tem, ele vai pegar todo o dinheiro que ele tem e vai usar isso como plataforma para suprir sua autoestima e tudo mais. Então ele está falando aqui, não importa quanto dinheiro você tenha, você tem que entender que isso daí não serve de nada quando a gente está falando de vida eterna. Ok, mas Andiara, então quer dizer que no céu vai ter menos rico e mais pobre? Não necessariamente, porque eu posso ter minha conta bancária zerada, sem muitos zeros, só um zero mesmo. Não é a quantidade de zeros, é um zero só e acabou. Um zero só, e posso não estar lá. Porque a diferença está em como você lida com o dinheiro, como o dinheiro o quão é importante para você e no lugar de quem ele está sendo colocado, no lugar de Deus ou das pessoas que eu encontro nas ruas que necessitam. Eu amo tanto o meu dinheiro que eu sou incapaz de fazer uma doação. Pastor Diego, então não é a quantidade de dinheiro, mas a obsessão por causa do dinheiro. Aqui nesse contraste entre dignidade e coisas materiais, você vê que o rico ele é tratado como alguém que é material, que é perecível. Ele cita coisas perecíveis, né? A erva vai perecer. Se tudo que você tem ou está nas coisas, não vale nada. Agora, a dignidade, por outro lado, ela é o valor do ser humano. Então, o que Tiago está dizendo aqui é uma coisa que a gente fala corriqueiramente hoje em dia, que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E o valor do ser humano não há bilionário no mundo que consiga pagar. Exato. É importante pontuar isso no final desse nosso estudo. Um dia eu vi uma frase muito forte dizendo assim, não existem pessoas mais vazias do que aquelas cheias de si.
forte, né? É uma chulapada na cara que pega rico e pobre, pega bem arrumado e mal arrumado, pega gente forte, fraca. Não há gente mais vazia do que as cheias de si. Há muita gente pobre com essa mesma obsessão que você citou. Aí que está. Então não vamos também deletar os ricos dos planos de Deus, porque eu já vi também muita gente endinheirada que eu olho e digo, Senhor, que bacana. É gente que coloca nas suas posses um meio missionário de alcançar pessoas. Eu já vi, não são muitos, eu acho que realmente a tendência, talvez aqui a maioria dos casos, acaba deixando você, quanto mais rico mais obsessivo você é pela riqueza. Mas não é o problema riqueza, e é o problema obsessão. Autossuficiente também, né? Autossuficiente muitas vezes, quando você tem recursos, você acha que não precisa de mais nada ou ninguém e nem tão pouco de Deus, né? Aquele antagonismo que existe entre Zaqueu e aquele jovem rico. O jovem rico já tinha aquele conhecimento, chegou e falou, Senhor, o que eu preciso? Você precisa abrir mão disso daí, porque isso daí é mais importante do que eu. Desculpa, não dá. Zaqueu, conheceu o evangelho, é isso. Puxa, então eu tenho que me desfazer de tudo isso, ajudar o pobre, ajudar quem eu defraudei, devolver tudo. É essa diferença de reação entre o evangelho e as riquezas que eu tenho. Telespectador que me assiste como um jovem universitário, pé rapado, que diz, fica tranquilo, pastor, porque eu não tenho dinheiro nenhum, isso não é para mim. Que outros tipos de riquezas podem ser substitutas do dinheiro, mas gerando a mesma obsessão para um jovem, que ele se torna insignificante, irrelevante e pecador pela autossuficiência do mesmo jeito? Tira dinheiro da jogada. Que outro tipo de obsessão pode envolver a vida de um jovem? Popularidade. Popularidade. Olha aí, Cíntia. Isso pegou com você aí. Fama, né? Fama, sucesso. Acho que tudo que tira Deus do lugar dele. Né? Tudo que a gente busca tanto que acaba deixando Deus de lado. Pode ser que um jovem não tem dinheiro, mas é louco por fama e por ser conhecido. É uma riqueza para ele. Com certeza, com certeza. Outros tipos. Quero ouvir vocês. Orgulho. Orgulho? Como assim, pastor? Quando você está mais preocupado com como as pessoas vão te ver, como elas vão te tratar, né? Quando você exacerba essa dignidade aqui que ele menciona. A dignidade é bonita, o exacerbamento da dignidade já é o problema. Exato. Gente, mas é complicado, isso não é difícil. Você vê assim, a Bíblia coloca alguns princípios bonitos, mas tudo que ultrapassa esse ponto de equilíbrio já desgraça tudo, né? O egoísmo também. Às vezes a pessoa pensa tanto em si que esquece dos outros e termina aqui tudo para si. O que eu acho impressionante com algumas pessoas que têm pouquíssimo é o quanto elas compartilham. E aí você fala assim, peraí, mas você não tem nada, como é que você vai dar para o seu vizinho? Isso faz ele viver e ser ele, o compartilhar, o servir. Então tentar deixar o egoísmo um pouco de lado. Namoro não pode ser também um tipo de riqueza obsessiva? Quando você coloca na outra pessoa todo o teu desespero por dominá-la, controlá-la, ou a sua felicidade depende disso. Fala aqui com duas moças solteiras, a gente brinca, mas vocês têm a felicidade de vocês, a alegria de vocês, a autenticidade de vocês, enquanto estão esperando um companheiro. Mas tem gente que fica obsessiva por isso e perde a paz de vida, como se fosse a riqueza na conta bancária emocional, né? Eu conheço amigas e pessoas que elas não conseguem ficar só. E eu paro e digo assim, como assim não consegue ficar só? O tempo todo com relacionamentos. Não, porque eu tenho que ter um namorado. Como é que você tem que ter um namorado? Então, a gente tem que ter esse cuidado. É bom ter alguém? É muito bom. Mas não que se você não tiver, você vai morrer porque não tem ninguém. Então, a gente tem que ter cuidado com os relacionamentos também. Gente, falamos de tudo aqui. Temos que encerrar. Vou pedir aqui para o Isaac uma palavra final, Isaac, depois. Desde provação, fé, aperfeiçoamento, riqueza, namoro. Passamos por luta, por um monte de coisa aqui. Sabedoria, inteligência. Foi uma semana e tanto. Mas teu recadinho para o jovem. Aí eu continuo olhando para ti ou... Não, pode falar. Pode tranquilo ali. Ali, né? Isso. Tá. Eu acho que fica muito claro aqui quando a gente fala de Tiago e toda essa questão de sabedoria, né? As provações elas vão vir. Se você é cristão, pode ter certeza que uma hora ela vai chegar. Ela pode vir de várias cores, vários pacotes, vários tamanhos, não importa. Mas ela vai chegar. E quando ela chegar, é preciso ter humildade para pedir a Deus sabedoria. E claro, vamos pedir a Deus que nos tire dessa, mas não sem antes ensinar o que Ele tem para ensinar para nós. Andiara, teu recadinho. Meu recado é para que eu e você confiemos em Deus. Ele tem grande propósito na nossa vida. Então, vamos descansar nele e confiar que ele vai realizar as grandes obras que ele quer realizar em nós. Vou pular para Thaísa. Thaísa, um tweet. É rapidinho, um recadinho final, depois dessa lição que a gente falou de tanta coisa para o nosso telespectador. Fala aí no Bedak. Então, é a questão da dúvida, não é? Que a gente falou.
existe e bola para frente, porque se a gente só se apegar à dúvida, a gente também não vive. E vamos compartilhar. Rico e pobre, todos estaremos lá no céu. Pastor Diego, palavras finais. Nós todos estamos escangalhados, todos somos defeituosos, nenhum de nós é perfeito. Então, quando nós estivermos numa provação, tenhamos humildade de reconhecer que tem ainda alguma coisa em nós que Deus gostaria de mudar. Bacana. Eu deixo para você últimos segundos. Obrigado, Cíntia, pela tua participação. Você vai estar com a gente na semana que vem, cantando mais uma vez. Jovem querido, termino como a lição termina também nesse estudo, trazendo um texto muito forte da senhora White, Ellen White, uma escritora do mundo evangélico, dizendo bem claro: Deus deseja que os seus servos se familiarizem com o seu próprio coração. Isso é forte de pensar. Nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos. É a nossa carne, a nossa luta, é o nosso orgulho, como o pastor comentou, é o nosso egoísmo, é a nossa obsessão, são os nossos extremos. É quando a aprovação vira masoquismo, é quando o questionamento vira dúvida, é quando a riqueza vira autossuficiência. O que o diabo quer é destruir tudo, estragar tudo, transformar princípios em devaneios e, com isso, atrapalhar a nossa eternidade. Entenda uma coisa, você está assistindo a Novo Tempo, e na Novo Tempo a gente diz mais do que nunca: Deus ama você, Deus é tudo para você. Não existe nada sem Deus, não existe vida, não existe ar, não existe coração batendo, não existe eternidade distante de Cristo. Por isso nunca esqueça, assim como falamos da riqueza e de todos os outros aspectos cristãos que estudamos tão exaustivamente nesse dia, não vá para extremo nenhum, não se torne o centro das atenções. Teu maior inimigo é o teu umbigo. Quando o meu umbigo fala mais alto do que a minha dependência de Deus. E tudo o que o inimigo quer fazer é me colocar mais no centro do universo do que o próprio Deus. E aí estraga tudo. Ninguém é mais vazio do que aqueles que são cheios de si. Talvez você esteja me escutando com condições financeiras para ajudar muita gente. Apoie. Talvez esteja me escutando com condições financeiras para pedir ajuda. Confie. E o importante é que aqui na Novo Tempo, a gente continua orando por você. Até o próximo programa Código Aberto, onde aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito bem diferente. Fico feliz pela tua audiência. Entra no Face, dá um like, curta o selfie do Código e a gente se encontra aqui no próximo programa Código Aberto com nossos convidados Cíntia Alves, muita música e Jesus no nosso coração. Valeu, gente! Até o próximo programa. Tchau, tchau.